Vamos orar a Deus? Querido Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. A tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã da nossa vida, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado por sermos aceitos na tua família, Senhor, por intermédio do sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado pelo Senhor continua trabalhando em nós, continua abençoando a nossa igreja, Senhor. Nós te agradecemos. E nesse período de estudo, Deus, que o Senhor dê capacidade a mim transmitir aos meus irmãos as preciosidades da tua palavra, os princípios, ó Deus. Muito obrigado por esse tempo. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Irmãos, nós estamos na 5ª aula sobre igreja centrada. Daqui a pouco eu já falo o tema dessa aula de hoje. Antes, vamos para as perguntas da aula anterior. Para fixar todo o conteúdo, a gente já relembra onde parou e segue adiante. A pergunta número 1 da aula anterior: por que a renovação pelo Evangelho precisa ocorrer no coração e não apenas no comportamento externo? Da onde que Jesus fala que vem os males, né? Naquela questão que os fariseus estão questionando ele, que os discípulos comiam com as mãos sem lavar. Aí ele fala que não é o que entra pela boca que faz mal, mas sim o que sai, né? O que está lá no... Tem um versículo que a gente precisa, eu citei na aula passada, precisamos pelo menos saber a referência dele. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia ela fala que a idolatria, a resposta para essa pergunta é que a idolatria ela é no mais íntimo do ser humano. Então ele vai falar no coração, a sede dos desejos, da vontade do ser humano. Então a renovação ela não pode ser apenas externa, não pode ser só uma roupa nova, uma roupagem nova. É como se a gente vestisse algum animal e esperasse, desse banho, né? A gente pode usar até a ilustração de um porquinho, no qual é dado banho, é colocado um perfuminho, mas depois ele vai voltar ali para os hábitos naturais dele, que muitas vezes é rolar na lama, sujar o focinho dele. Então não pode ser apenas o comportamento externo. Uma igreja ela não pode ser legalista, né? Ela não pode só verificar o externo. Nós vamos falar mais sobre isso na aula de hoje. Quais são os sinais que uma igreja ou um cristão está precisando de renovação pelo Evangelho? A gente falou sobre avivamentos na aula anterior. Quais são os sinais de que uma igreja ou um cristão está precisando de renovação pelo Evangelho? Tem muito a ver com a pergunta anterior também. Quando há desvio doutrinário, é uma das questões. Trazendo dentro do contexto de Isaías capítulo 1, o próprio profeta dizia que o povo apenas honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava totalmente desviado do Senhor. Então, quando a igreja está incorrendo dentro dessa questão do desvio, e até mesmo hoje, a igreja progressiva, dentro desse evangelicalismo barraco, então é importante rever os conceitos doutrinários e levar a igreja a ter a consciência de que de fato Deus está se agradando. Exatamente. Certa vez, eu já contei várias vezes, mas é uma história muito marcante para mim. Eu estava fazendo curso de inglês, eu entrei assim que eu pisei na recepção, eu acho que ela estava tocando Aline Barros, uma música linda e tal, e eu perguntei para a menina: você é cristã? Sim. De que igreja? Eu vou em tal igreja, porque ela é grande, e quando eu entro assim, ninguém nota eu entrando nem saindo. Eu falei: igreja rodoviária, né? Ela só está de passagem ali. Então esse é um sinal, superficialidade, né? O não comprometimento com a comunidade é um sinal que o cristão está precisando de renovação pelo Evangelho, que significa não somente entender meramente intelectualmente, mas aquilo estar enraizado ali de maneira que ele venha a agir, que impacte a vida dele, impacte também
a sociedade ao redor. Eu estava ouvindo, fazendo caminhada, e de repente entrou num aleatório podcast lá que estava sobre abuso na igreja. Acontece todo momento, mas alguns são tão escandalosos que eles chegam a sair fora ali do contexto da igreja. Então, é um sinal que a igreja também precisa de renovação pelo Evangelho, não importa qual a placa dela. A terceira pergunta, para refletir também nessa pergunta: como podemos praticar a renovação pelo Evangelho na nossa vida e na comunidade cristã hoje? A gente pode ver pelo contexto dos avivamentos, né? O avivamento ele dá uma definição que não é a intensificação dos meios de graça, pregação, oração, mas Deus usa essas coisas para ocorrer essa renovação pelo Evangelho na nossa vida. A primeira coisa começa individualmente, né? A nossa vida de oração, de busca. A gente ouve o pacto dos novos membros, isso está lá no pacto de buscar a devoção pessoal, né? E a devoção dentro da comunidade. Então, é não desprezar o básico, não desprezar o simples, não desprezar o ordinário, eu diria, a resposta para o que é comum da vida cristã. Não ficar, ao invés de ficar procurando algo extraordinário, emoções, a pessoa tem uma experiência. Não ficar buscando umas experiências além. Se Deus conceder, amém. Se não, isso buscar as coisas ordinárias, né, da vida, as coisas. Deus está nas coisas mais simples, né? Existe até livros sobre isso, saíram até recentemente. O tema do assunto de hoje, a essência da renovação pelo Evangelho. Na aula passada era a necessidade de renovação, hoje é a essência da renovação pelo Evangelho. E o objetivo da aula é nós compreendermos a diferença entre religião e Evangelho e como essa distinção transforma a vida cristã e a igreja. Religião é um termo que não traz uma conotação negativa. Por exemplo, nós temos um livro chamado Institutas da Religião, escrito por João Calvino. Temos um livro que chama Afeições Religiosas, escrito por Jonathan Edwards. Então são livros centenários. Só que a questão é que agora a religião ela tomou uma conotação negativa. Ela tomou algo como se fosse algo somente ritual, somente ali que tem que se cumprir, que não atinge ali o coração, as emoções da pessoa. Então a gente vai lidar com esse termo religião de uma maneira negativa. E nós vamos entender o porquê disso. Então, só para a gente relembrar algumas coisas, o Evangelho não é só o ABC da vida cristã, mas o de A a Z, que significa que ele não é só a porta de entrada da religião, mas ele é o todo da vida, né? Ele impacta o todo da vida. Eu tenho uma pergunta para vocês, e eu queria pedir a ajuda de vocês. Existe quantas maneiras de responder a Deus? Quantas maneiras existem de responder a Deus? O Tim Keller vai começar o capítulo 5 com esta pergunta: quantas maneiras vocês acham que existe de responder a Deus? Sim e não. Eu também, antes de ler, eu achava que era sim ou não. Mas existem 3, ele fala. E eu vou explicar as 3. Mas assim, existem 2 maneiras de responder não e uma de responder sim, ele fala. Todo o livro ele me impactou, mas talvez essa aula, o conteúdo dessa aula que eu mais fui impactado. Então ele vai colocar assim, existem 3 maneiras de responder a Deus. 2 negativamente, 2 não e uma sim. Quais são as 2 maneiras de responder não para Deus? Ele chama de irreligião, que a gente já falou os outros termos aqui, como relativismo, né? Irreligião ou relativismo. O que é essa daí? Consiste em evitar a Deus,
rejeitando sua lei e vivendo de acordo com os próprios desejos, sem considerar os padrões divinos. Esse é o clássico: não quero saber de Deus, vocês se viram. Eu lembro a primeira vez que me convidaram para participar de uma igreja evangélica, talvez eu tinha 16, 17 anos, eu falei: não quero saber não, passa a vez, não nem discuti. Fiz algum gesto assim. Então rejeitar Deus e sua lei e viver de acordo com os próprios desejos. Muita gente faz isso, é muito fácil de identificar essa questão. A segunda forma de rejeitar Deus, de responder a Deus também de rejeitando Ele, é através da religião ou moralismo. Trata-se de tentar evitar Deus buscando a justiça própria através da observância rigorosa da lei e da moralidade, com o intuito de obter mérito ou favor divino. Essa é que pega mais para os religiosos. Então os religiosos têm uma maneira de rejeitar a Deus, evitando Deus, buscando a justiça própria, sendo rigoroso. Eu lembro quando fala a observância rigorosa da lei, vem um grupo de pessoas e vem uma pessoa muito rápido na minha mente. O grupo de pessoas na Bíblia são os fariseus. E uma pessoa que fez história, que o nome dele está registrado na história, Martim Lutero, porque ele observava rigorosamente ali, Deus iluminou ele com o Evangelho da verdade, porque ele queria obter o mérito, o favor divino pela sua performance. Então essa é a segunda maneira de dizer não a Deus. E a maneira de dizer sim a Deus é pelo Evangelho. É a resposta baseada na graça, reconhecendo que a aceitação por Deus vem por meio de Cristo, levando a obediência como fruto dessa aceitação. Então nós vamos entender isso. A diferença entre religião e evangelho, porque aí religião a gente conhece muito bem. Então nós vamos entrar na religião e evangelho. Eu obedeço, então sou aceito. Então é baseado no desempenho e na moralidade. O que isso vai gerar? Gera orgulho ou desespero? O orgulho: nós somos uma igreja melhor, nós guardamos tal dia da semana, nós cumprimos isso, nós fazemos aquilo outro, por isso somos melhores. O desespero, quando erra, quando cai, é bem típico isso de quem eu citei agora há pouco, que é o Martim Lutero. A diferença básica é essa: eu obedeço, então sou aceito. É performance. Agora o Evangelho é totalmente o contrário: sou aceito por Cristo, portanto obedeço. É baseado na graça de Deus, produz humildade, gratidão e transformação genuína. Agora, como que a gente pode? Como que o Keller, ele é fruto da cabeça dele isso daí, ou ele está baseado na Bíblia? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E aí eu vou até colocar depois no grupo da igreja, porque mudou. Mas lembra aquela história que eu falei que quando a gente pega uma igreja centrada, nós saímos com uma lista enorme de livros, pastor Fábio, para preencher naquela que a gente tem que ler nessa vida ainda. Um deles é esse daqui. Se você tiver somente sobrou algum dinheiro, alguma coisa que tem que priorizar, eu recomendaria fortemente esse livro. Ele já mudou a capinha dele, chama O Deus Pródigo, é uma capinha azul agora. Leia-se, qualquer um assim, é um livro, não é difícil de ler, o jeito que ele conduz é muito interessante, não deixa de ser profundo, parece um livro com muitas páginas, mas a edição que eu tenho, a fonte dele, a formatação dele é bem espaçada, com uma margem gigante, pelo menos de quase 3 dedos meu ali. Então vale a pena. O Deus Pródigo, depois eu vou colocar esse livro como sugestão ali de quem quer ler, quem quer ter um conhecimento melhor, quem quer ser confrontado, diria quem quer ser renovado ali pelo Evangelho, quem quer ser desafiado vai ter que ler ele. E a ilustração disso que eu falei, religião, Evangelho, a ilustração prática, vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32. Vocês já conhecem muito essa passagem, já devem ter ouvido várias vezes mensagens nessa passagem.
Os títulos na Bíblia que não são o escrito, mas é uma coisa de cada editora colocou algum. A parábola do filho perdido. Esse título é equivocado, eu vou dizer para vocês o porquê. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e a sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos festejar, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um de seus empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como que a gente pode tirar lições do que a gente ouviu até agora nessa aula, dessa parábola? O Tim Keller vai falar que isso é um padrão. Essas 3 maneiras de responder a Deus, 2 negativas e uma positiva, é um padrão na própria Bíblia. E este é um dos versículos, uma das perícopes da Bíblia que falam isso, as 3 maneiras de responder a Deus. Quando a gente ouviu, eu já ouvi essa mensagem várias vezes em cima da... Como que a gente ouve o título dessa mensagem? O filho pródigo. Como se só existisse o filho que se perdeu. Como se dentro da igreja só houvesse pessoas que haviam retornado. Mas há outros personagens nesta parábola: o pai e o filho mais velho. Por isso que ele vai chamar assim, em vez de chamar o filho pródigo, o Deus pródigo, significa o pródigo esbanjador. Então o primeiro filho, a gente percebe, ele era um gastador, ele resolveu viver longe do pai, rebeldia pura ali, é a minha religião. Ele: vou viver da minha maneira, vou viver do jeito que eu, com os meus próprios desejos, gastando. Vai dizer assim que ele ter gastado tudo, desperdiçou os bens, vivendo de maneira desenfreada, viveu a vida como se fosse aquele filme, né? Se beber não casa, de maneira bem irresponsável. Só que esta parábola não para por aí.
O filho retorna, o pai recebe ele, o pai é o próprio Deus, um Deus que perdoa os nossos pecados mediante um arrependimento. Esse filho caiu em arrependimento. Só que também tem o outro. O que o outro queria? O outro, ele foi obediente ao pai, o outro, ele honrou o pai dele naquela cultura. Tudo nessa parábola aqui é um escândalo, porque jamais, né, um filho ia pedir um filho mais novo ia pedir naquela cultura que Jesus está contando uma recompensa com parte dos seus bens com o pai em vida, porque a parte dobrada era do filho mais velho, o primogênito. Ele não era nem o primogênito, ele era o filho mais novo. E qual foi a atitude do primogênito, do irmão mais velho? Foi também de rebeldia. Então a atitude do filho mais velho representa a religião. Eu estava todo o tempo aqui e nunca foi cortado um bezerro em minha homenagem. Então a obediência dele era interesseira. Ele fazia ali por conta para manter a autoimagem do orgulho dele. Olha, eu sempre tive aqui. Ele não foi obediente ao pai nesse sentido de chegar de obedecer o pai nesse vamos festejar, e também envergonhou o pai dele ali naquela cultura, né? No que eles conheciam ali os 10 mandamentos, essa questão de honrar pai e mãe. Ele se indignou, não queria entrar, não queria participar. As refeições no mundo antigo tinham um significado ali de você participar, você fazia parte, mas ele rejeitou aquilo. Então essa ilustração prática, e tem várias outras ilustrações sobre como pessoas mais indignas se aproximam e aceitam Jesus, aceitam as coisas de Jesus, e os religiosos não aceitam. Lucas capítulo 18 também vai trazer 2 personagens ali. Um era fariseu e o outro era publicano, cobrador de impostos. Qual que saiu justificado? Então ele vai trabalhar isso. Muito interessante para mim isso, nesse capítulo aqui, é que ele vai desvendar como que a gente pode se basear no nosso desempenho, no nosso orgulho, como se isso bastasse para a salvação. Então eu obedeço, então sou aceito. Então é baseado no desempenho. Então muda só o comportamento, é só a casca externa da pessoa que ela mostra ali, e não atingiu ali o coração de fato ali o que precisa ser mudado. Então a gente percebe que existe um padrão no qual o Tim Keller fala que existe isso. A gente pode citar tantas outras, não tem somente essa passagem que eu coloquei, mas tem outras passagens que são citadas que eu não coloquei por conta do nosso tempo, né? Porque existe também muito mais do que esses 40, 50 minutos que a gente tem de aula aqui, mas somente para ter noção disso, né? Ter uma introdução sobre isso. Lucas capítulo 18 eu citei, Lucas capítulo 7, um fariseu, uma mulher sem honra. Marcos 5 é aquela questão do endemoniado. A pessoa menos religiosa daquele grupo de pessoas que estavam ali é a que mais se conecta com Jesus. E o que o Tim Keller ele fala? Para a gente pregar a terceira via a todas as pessoas. Por isso que várias vezes vai aparecer nos nossos estudos, né? Começou a aparecer desde duas aulas atrás, que o Evangelho não é só o básico da vida cristã. O Evangelho é o todo. Então, quando a gente fala, precisa pregar o Evangelho, precisa pregar a palavra de Deus na igreja, nos nossos encontros, nas nossas reuniões, é para isso, para Deus transformar, inclusive, os religiosos, os que se acharam os que se converteram algum dia e precisam dessa renovação para não cair nos perigos, né, dos extremos, e os religiosos caem sempre para o extremo da moralidade. Por isso que ele fala que a renovação precisa ser através de mensagem, através de oração, através do Evangelho, da palavra de Deus, não somente ser pregado
moralismos, né? Os cristãos, ele vai chamar aqui os cristãos nominais de irmão mais velho. Ele chama aqui no livro dele. E aí é interessante que ele vai trazer uma lista. Ele faz uma comparação muito rápida. Ele chama de rápida comparação entre religião e evangelho. Vou citar pelo menos 3 aqui, para a gente entender aqui algumas, reforçar isso que a gente aprendeu. A religião vai dizer: obedeço, portanto sou aceito. O evangelho vai dizer: sou aceito, portanto obedeço, que é exatamente o contrário. A religião, a motivação é baseada no medo e na insegurança. A gente vê bastante disso na vida de Martim Lutero, né? O medo de ser condenado, está sempre inseguro com relação ao seu desempenho, como que a vida dele se baseava no medo que ele tinha de como que ele ia ser aceito por Deus. E nada tudo que ele fazia não era o suficiente. O evangelho, a motivação é baseada na alegria, cheia de gratidão. A religião, quando as coisas dão errado em minha vida, fico irado com Deus ou comigo mesmo, pois como os amigos de Jó, acredito que qualquer pessoa boa merece ter uma vida boa. O evangelho já não é assim. Quando as coisas dão errado em minha vida, eu me debato, mas sei que enquanto Deus permite que as dificuldades me aprimorem, Ele exerce seu amor paterno em meio às circunstâncias difíceis. Olha como que é diferente. E esse tipo de coisa aqui está cheio. Muitas pessoas que vivem de maneira errada diante de Deus, por meio do desempenho, são como os amigos de Jó. Se tem alguma coisa de errado na sua vida, isso pode ser que seja verdade, mas não é 100%, né? Se tem alguma coisa errada na sua vida, porque você está fazendo coisas erradas, porque você está em rebelião contra Deus, porque você está pecando, em algum momento pode ser que seja verdade, mas tem que tomar cuidado para isso não cair no desempenho, na meritocracia, né? Se as coisas estão dando tudo certo, é porque eu estou seguindo, eu estou fazendo tudo que Deus quer da minha vida. E isso é muito comum nos tempos de hoje. Eu vou ler mais um. Eu falei 3, mas tem algumas coisas interessantes aqui. Minha autoimagem oscila entre 2 polos. Se quando satisfaço meus padrões de comportamento, sinto-me confiante, mas então fico propenso ao orgulho e à insensibilidade com as pessoas que fracassam. Se quando não satisfaço meus padrões, sinto-me humilde, mas não confiante, achando-me um fracassado. Isso é quando a vida da pessoa opera com base na religião. No Evangelho, minha autoimagem não é a de alguém que alcança os padrões morais. Em Cristo sou ao mesmo tempo pecador perdido, mas aceito. Sou tão mau que Ele teve que morrer por mim, e sou tão amado que Ele se alegrou em morrer por mim. Isso me leva a uma profunda humildade, assim como uma confiança mais profunda, sem que eu fique me lamentando ou sem que eu seja arrogante. Então, ele vai trazer tudo isso aí. Agora a gente vai partir para um lado que chama a dinâmica da renovação espiritual, aplicação na vida pessoal. Vamos usar a metáfora do fogo. O combustível, a verdade do Evangelho, a chama, o Espírito Santo aplicando essa verdade. E o resultado, corações renovados e igrejas vivas. O que alimenta ou apaga a chama da renovação espiritual na sua vida? O que alimenta ou apaga a chama da renovação espiritual na sua vida? Uma coisa que alimenta a renovação espiritual, a chama da renovação espiritual na minha vida, é quando eu leio biografias. A última que eu estava lendo junto com a Raíssa era do Hudson Taylor, missionário para a China.
E aí eu falei assim, meu Deus, como que eu sou um miserável, né? Vendo a fé daquele homem, a vida dele se estruturou totalmente para ele cumprir o chamado de Deus na vida dele, que era pregar para os chineses. Então ele poderia ter sido um médico bem sucedido, mas tudo que na vida dele mostrava ali, ele fez pensando em servir melhor a Deus. E o que apaga a chama da renovação espiritual na minha vida? Como uma pessoa que tem um temperamento colérico, eu quero dar conta de tudo. E às vezes eu falo assim, Deus, eu estou fazendo as coisas sem depender do Senhor, sem pedir a orientação do Senhor. Porque o colérico ele vai achar que ele pode tudo, porque ele tem energia, ele busca, ele vai dar tudo de si para alcançar aquele objetivo. Ele vai ser aplicado, ele vai ser disciplinado e ele vai conseguir. Só que a gente tem que pensar assim, isso traz um orgulho, porque fala, eu sou tão bom que eu não preciso dos outros, que lá no inconsciente a gente coloca assim, eu não preciso nem de Deus. E na realidade, isso vai trazer um orgulho. Então, pensa você, o que alimenta ou apaga a chama da renovação espiritual na sua vida? É um exercício para não cair naqueles dois extremos, e os cristãos têm a tendência de cair no extremo do moralismo, da performance para a religião. O Evangelho, ele é suficiente para tudo. A igreja ela não precisa buscar algo além do Evangelho. Um pastor que estava dizendo que ele estava pensando assim, culto de oração na quarta-feira, o que fazer para encher o culto de oração? E aí ele falou assim, enquanto a gente ora, os jovens ficam lá na quadra da igreja praticando esportes. Essa é a maneira dele atrair as pessoas para o culto de oração. Isso daí vai mudar alguma coisa? Isso daí não se parece com o que a gente está falando? Que é buscar algo além do Evangelho? É oferecer atrativos além do Evangelho? O Evangelho não está como fundamento principal aí. Nada contra estratégias para evangelizar, mas isso concorrer com alguma atividade da igreja parece estranho para nós. Quando eu cheguei aqui em Montemora, uma das programações que estavam sendo realizadas era o culto da 100ª ovelha. E aí nesse culto, o que foi? Um trabalho pré-culto, um trabalho que antecipava esse culto era visitar os membros e no dia trazer uma programação especial, uma mensagem impactante para aquelas pessoas sentissem o impacto do Evangelho, para trazer, para elas voltarem, para se firmarem. E durante o culto houve vários apelos, né? Vem ovelhinha, o pastor falava, vem ovelhinha, vem ovelhinha. E foram pelo menos umas 5 pessoas, eu me lembro de ter ido lá à frente, aceitado Jesus através daquela mensagem. E aí depois foi para um momento social, das pessoas presentes, um homem falou dessa forma: olha, agora a gente precisa saber o que faz com esses jovens. O que mantém jovem na igreja são eventos. Então isso também é uma maneira de buscar algo além do Evangelho para que as pessoas... Você também pode ser que você já viveu isso em algum momento anterior na sua vida. E a gente acaba esquecendo disso, né? Tendo métodos de buscar, de trazer pessoas e não confiar no Espírito Santo para fazer a obra na vida dessas pessoas. Então, isso é buscar além. Ou não ter o Evangelho como fundamento. Nesse caso, o Evangelho não era nem o ponto de partida, para vocês verem como que essa igreja estava caminhando longe do Evangelho. E uma igreja que a gente chama de batista.
Então, às vezes, até no nosso meio, a gente precisa ter muito cuidado. Não falamos isso com orgulho, mas com tristeza. As práticas, vamos para as práticas para manter a renovação. Então, a confiança diária no Evangelho. A confiança diária no Evangelho é aquilo: eu não fiz nada para merecer, a não ser pecar. Eu sou tão mal que eu viveria como um condenado, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, né? Como diria Paulo. Então é viver daquela maneira que eu já falei para vocês, das frases que mais me impacta do Martinho Lutero é simultaneamente justo e pecador. Porque a justificação é uma declaração. Mas eu sou declarado justo diante de Deus, mas continuo pecador até que a obra de Deus seja feita na minha vida. Então continuamos sendo como pecadores, e não é baseado no nosso desempenho, é baseado no amor a Deus que a gente faz alguma coisa. Outra prática para manter a renovação, isso é importante, irmãos. Eu vou frisar isso, porque muitas das vezes isso tem sido a ruína de muitos crentes. Vida em comunidade, e comunidade centrada no Evangelho. Nós não somos salvos e somos membros de um corpo. 1 Coríntios 12 vai dizer isso. Vida em comunidade centrada no Evangelho. Não basta viver somente na comunidade se ela não é centrada em Cristo, centrada no Evangelho. Por isso que a igreja prega as máximas da reforma: somente Deus toda a glória. Então, quando a gente vê um crente afastado, já vê a ruína por perto. Vê que alguma coisa está errada na vida dele, alguma coisa ele está se esfriando. Então eu acredito que essa igreja, Deus tem abençoado com uma doutrina saudável. A outra prática para manter essa renovação, que tem muito a ver com vida em comunidade, é missão e serviço impulsionados pelo amor de Deus. Qual o seu papel como membro desta igreja? Eu costumo dizer assim, que ou você é uma criança na fé. Por que uma criança na fé? Porque precisa de cuidados, requer cuidados. Danielzinho, Tereza, não ficam soltos aí, eles precisam de cuidados, porque eles podem cair, eles podem mexer em alguma coisa, então eles requerem cuidados. Ou você no corpo de Cristo é uma criança que requer cuidados ali, uma vigilância, ou você é um adulto que já tem a sua autonomia, já sabe fazer as coisas, sabe como agir. Então, quando uma pessoa se converte, ela precisa de todos esses cuidados. O problema é quando a pessoa se diz crente há muito tempo e ela continua sendo criança, imaturo. A igreja de Corinto, Paulo chama a atenção deles para isso. Não sejam mais meninos no entendimento. Fica arrumando picuinhas. Eu vou sair dessa igreja. Essa igreja diz que tem 6 presbíteros, ninguém me visita. Eu quero saber, uma pessoa que fala isso, quantas pessoas ela visitou nos últimos anos? É uma pessoa centrada nela mesma. Então, observa que uma das práticas para manter a renovação, missão e serviço. Eu acredito que eu me converti, de fato, fui convertido pelo Espírito Santo, porque essas coisas sempre me chamaram a atenção, no que eu estou sendo útil, no que eu posso fazer, no que eu posso fazer aquele sacrifício por amor a Deus e a comunidade. Então pensa nisso, pensa no qual é o seu dom. Se eu não me engano, no final desse ano tem eleição para a diretoria administrativa, não é? O que eu posso servir? Será que o seu nome nas reuniões de diretoria, de presbitério, é visto como alguém com potencial para servir, com maturidade para servir? Agora vai uma exortação para os homens. No que você está envolvido que impacta a igreja?
Porque as mulheres, eu não tenho o que dizer delas. A maioria das mulheres são muito engajadas nisso. As reuniões com as mulheres acontecem com frequência. Eu vejo elas sempre fazendo coisas assim importantíssimas. Não aparecem. Mas essa prática para renovação tem a ver com serviço. A gente precisa acordar para isso, pensando nessa questão de renovação pelo Evangelho. Como igrejas que vivem o Evangelho impactam a sociedade? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder e olhar para nós mesmos, né? Há igrejas que vivem de escândalos. E como igrejas que vivem o Evangelho impactam a sociedade? Isso é importante para a gente responder. Qual é o impacto dessa igreja que nós somos tem na cidade de Montemor? Talvez o impacto vá até além de Montemor, porque a igreja em algum momento ela contribui com missões. O Novo Forado é uma missão. E são pessoas que precisam. Antônio Carlos e Nancy estão ali, né? Tem um trabalho evangelístico ali, conhecem muitas pessoas, muitas vidas impactadas. Na escola é difícil ter uma família que seja ali a família original. O pai, a mãe, os filhos, normalmente mães solteiras, vários relacionamentos, pessoas indo buscar as crianças na escola com o resíduo aqui próximo ao nariz. Então esse é o nosso trabalho aqui na cidade de Montemor. Se nós nos achamos como uma igreja, se somos chamados a servir a Deus, essa renovação impacta no nosso agir nessa cidade aqui e vários outros, né? Então a igreja já tem feito algo e não pode se esquecer disso. Ajuda os refugiados. Então tudo isso faz parte. Então é desafiador mesmo, irmãos, essa questão de práticas para manter essa renovação pelo Evangelho. Nós não somos mortos, nós não viemos aqui apenas de fachada, não viemos apenas para receber, viemos para cuidado mútuo uns com os outros, né? Eu diria que a gente vem para se entregar mais do que recebe. Normalmente nós somos muito mais abençoados do que abençoamos com a vida na igreja. E glória a Deus por isso. Caminhando para o fim, perguntas para a discussão, para a nossa conversa. Uma pergunta pessoal para reflexão, para a gente responder na próxima aula. Como podemos identificar áreas da nossa vida que ainda operam na lógica da religião e não do Evangelho? Os irmãos vão me ajudar aí distribuindo as perguntas para a próxima aula. O que significa viver uma renovação espiritual contínua? Como essa renovação impacta a nossa igreja e comunidade? E aí um desafio final vai ficar para todos. Escolha uma área da sua vida para aplicar a renovação pelo Evangelho nessa semana e compartilhe com alguém. Não é nada obrigatório, são coisas para a gente fixar fixar bem a lição da aula de hoje. Caminhando para o fim, algum comentário, dúvidas? Esse é o momento. Se não houver, a gente ora e finaliza por aqui. Vamos orar então, encerrando a aula? Querido Deus, te agradecemos a tua graça e tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, nessa dinâmica, Deus, na nossa vida diária, Senhor, que a gente tenha plena consciência, Deus, de que não somos merecedores da graça da qual o Senhor derrama sobre nós, Deus. Nada é porque somos bons, e sim porque o Senhor é o único que é bom, como diz a tua palavra, Senhor. Que essa verdade do Evangelho, Senhor, nossa vida seja impactada por ela, Senhor. No viver diário, no viver em comunidade, Senhor. E somos gratos pela tua misericórdia. Se algo de bom, Deus, nesta igreja, nesta comunidade, é a operação do Senhor, ó Deus. E a misericórdia do Senhor sobre nós. No nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Vamos ter um intervalo para o café.
e depois retornamos para o culto.